CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite a todos, boa noite aos nossos irmãos aqui presentes, encarnados, aos nossos irmãos desencarnados, aos nossos irmãos que nos assistem através do nosso canal no Facebook, também pelo nosso canal no Instagram. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro do livro do Evangelho, como nós fazemos toda quarta-feira. Quem vai fazer o estudo hoje é o Michael, que é trabalhador da nossa casa. E o tema hoje do Evangelho, nós vamos estudar o capítulo 22, que tem como título Não separeis o que Deus juntou. E o item a ser estudado hoje são os itens de 1 a 4, que fala sobre a indissolubilidade do casamento. Quem vai fazer a sustentação no momento do passe é o Ângelo, que também é trabalhador da nossa casa. E a lição a ser estudada é a lição de número 171, do livro Caminho, Verdade e Vida, que tem como título Palavras de Mãe. Então, eu vou passar só alguns avisos antes de iniciar o estudo. E o primeiro deles é sobre o atendimento fraterno. E o atendimento fraterno tem como objetivo esclarecer as pessoas que chegam aqui à nossa casa, buscando resposta para suas dificuldades, aflições. E a gente tem os trabalhadores aqui da casa, eles vão atendendo e sempre oferecendo a conversa com base na doutrina espírita, com os princípios do Evangelho. Então, se houver necessidade de atendimento fraterno, depois do estudo, só continuar sentadinho no lugar de vocês que a gente encaminha um trabalhador para que possa orientá-los melhor. E outro aviso é sobre o nosso estudo. Agora a gente tem ali no fundo do salão os horários do estudo, que a gente tem estudo na nossa casa. E nós temos estudo sobre os livros da codificação, então nós temos o estudo do Evangelho, o estudo do Livro dos Espíritos, obras de Leon Denis, obras de André Luiz. Então, ali tem sempre um horário de estudo e é só escolher e vir assistir. Então, estão todos convidados a virem estudar conosco. Vocês estão vindo à casa pela primeira vez? Vocês dois que chegaram? Não? Então, o convite está feito para que todos venham estudar. A nossa livraria também está funcionando, vai funcionar depois do estudo. Então, façam a visita à nossa livraria, que a gente está com uma diversidade bem grande de títulos. Nossa cantina também vai funcionar depois da nossa palestra. E eu vou dar início à leitura da lição do livro Caminho, Verdade e Vida. E vou pedir, por favor, que, se possível, desligar ou pôr no modo vibra os celulares para que ele não toque no momento do estudo. Se houver a necessidade de atender o celular, sem problema nenhum, é só ir ali fora e atende, porque o celular sempre tira a nossa atenção e quando toca, não tem quem não fique voltado para o toque do celular. Então, o título do estudo de hoje do livro Caminho, Verdade e Vida é Palavras de Mãe. E Emmanuel nos traz uma fala do versículo de Evangelho de João, uma fala de Maria. E essa fala diz assim: Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 5. E Emmanuel nos fala a respeito dessa fala de Maria,
Então ele traz para a gente aqui ele fala sobre essa frase, nos mostrando como a gente deve se comportar, né, a respeito do que Jesus fala sempre com a gente. O Evangelho é roteiro iluminado do qual Jesus é o centro divino. Nessa carta da redenção, rodeando-lhe a figura celeste, existem palavras, lembranças, dádivas e indicações muito amadas dos que foram legítimos colaboradores no mundo. Recebemos aí recordações amigas de Paulo, de João, de Pedro, de companheiros outros do Senhor e que não poderemos esquecer. Temos igualmente no documento sagrado reminiscências de Maria. Examinemos suas preciosas palavras em Caná, cheia de sabedoria e amor materno. Geralmente, quando os filhos procuram a carinhosa intervenção de mãe, é que se sentem órfãos de ânimo ou necessitados de alegria. Por isso mesmo, em todos os lugares do mundo, é comum observarmos filhos discutindo com os pais e chorando ante corações maternos. Interpretada com justiça por anjo tutelar do cristianismo, às vezes é com imensas aflições que recorremos a Maria. Em verdade, o versículo do apóstolo João não se refere a paisagens dolorosas. O episódio ocorre numa festa de bodas, mas podemos aproveitar-lhe a sublime expressão simbólica. Também nós estamos na festa de noivado do Evangelho com a terra. Apesar dos quase 20 séculos decorridos, o júbilo ainda é de noivado, porquanto não se verificou até agora a perfeita união. Nesse grande conceito da ideia renovadora, somos serventes humildes. Em muitas ocasiões, esgota-se o vinho da esperança. Sentimos-nos extenuados, desiludidos, imploramos ternura maternal, e eis que Maria nos responde: fazei tudo quanto ele vos disser. O conselho é sábio e profundo, e foi colocado no princípio dos trabalhos de salvação. Escutando semelhante advertência de mãe, meditemos se realmente estaremos fazendo tudo quanto o Mestre nos disse. Então agora vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão tão querido, pedindo, Senhor, e agradecemos por já estarmos na Tua casa, termos atendido ao Teu chamado, e te pedimos a esses mentores, a esses amigos espirituais que aqui se encontram, preparar o ambiente para receber a cada um de nós que aqui chegamos. Que ele possa, Senhor, intuir ao Michael, ao Ângelo, para que o estudo que eles estão trazendo possa penetrar na nossa mente, mas te pedimos, Senhor, que possamos aplicar todos os ensinamentos do Teu Evangelho na nossa vida, para que possamos realmente nos modificarmos. Pedimos a direção espiritual da nossa casa, ao nosso querido altivo, Dr. Herman, Antônio de Aquino, às irmãs e todos esses espíritos amorosos que fazem parte da coluna que sustentam a nossa casa de amor. Pedimos a Jesus, mas pedimos a Deus nosso Pai a permissão para que possamos dar início ao estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Eu vou ler o item número 1, para que o Michael possa dar início ao estudo. Indissolubilidade do casamento. Alguns fariseus
também vieram para junto de Jesus para o tentar e lhe disseram: é lícito a um homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? E ele lhes respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o início os fez macho e fêmea? E que lhes disse: por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim, eles não serão mais dois, mas uma só carne. Que o homem, portanto, não separe o que Deus juntou. Por que então, replicaram os fariseus, Moisés ordenou que o homem desse à sua mulher uma carta de separação e a repudiasse? E Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas isso não foi assim desde o princípio. Também eu vos declaro que todo aquele que repudiar sua mulher e que não seja em caso de adultério e se casar com uma outra, comete um adultério. E todo aquele que casar com uma outra mulher que tenha sido repudiada, também comete um adultério. Mateus, capítulo 19, itens 3 a 9. O estudo vai até 10 para as 8. Bom estudo, Maica. Boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus esteja conosco, né, e nos envolva durante esses 50 minutos. A mim, sobretudo, até para conseguir me manter de pé e segurando o microfone sem ele tremer muito. Mas também eu sempre falo que é muito confortável para mim, do ponto de vista que eu não sou palestrante, né? Aqui a gente não está dando uma aula, a gente está como um estudante da doutrina, estudante dessa casa hoje em dia, né, do CEAP, e que de alguma forma a gente organiza o estudo para poder trazer a ideia. De maneira nenhuma que é trazer algo pronto, né? Acho que o grande desafio de qualquer pessoa que vem aqui é trazer o material suficiente para instigá-los a buscar aprofundar sobre todas as falas e temas que a gente vai ter aqui. Porque, para falar a verdade, quando a gente fala de espírita, né, e obviamente se tiver alguém aqui jovem espírita, né, não serve a minha fala, mas a nós que estamos há muito tempo, a gente vem estudando Evangelho há anos. Não é o que a gente normalmente, um palestrante traz aqui acerca do Evangelho e do Livro dos Espíritos, não é em si uma novidade. Por quê? Porque a gente tem o estudo semanal, né? E todos estão convidados. Para quem está na casa e não está incluído em nenhum estudo, nós temos vários cursos disponíveis para isso. Mas todo mundo que eu falei o tema da palestra de hoje, ria e falava para mim, boa sorte. Por quê? Porque a gente vai falar de indissolubilidade do casamento. Vocês estão rindo, né? É exatamente isso, é a primeira reação que a pessoa tinha. Por quê? Porque tem como tema muito difícil. Mas a gente vai discorrer e a gente vai ver que é muito fácil. Sobretudo baseado na doutrina espírita, fica muito claro, né, o que Jesus espera da gente e o que o Kardec trouxe muito mastigado para o nosso entendimento. Vou ser obrigado a falar que eu tive uma consulta muito especial, né, que não é a primeira vez que eu estou aqui e falei a mesma coisa. Eu sempre consulto algo do altivo, né, e eu tive a oportunidade de assistir a palestra dele feita no SEMA alguns anos atrás, muitos anos atrás, falando não desse tema especificamente do Evangelho, mas falando de casamento. E eu acho que quando você falou o nome dele, como a gente sempre fala na hora da prece, por um motivo muito óbvio, né? Porque é uma casa liderada pelo altivo, né? E a minha emoção ao longo do dia foi profunda, né? Eu que tenho pouco tempo para parar para fazer o estudo, eu uso meus deslocamentos no trabalho para ver vídeos no YouTube. E eu fui para o trabalho ouvindo a palestra e voltei ouvindo a mesma palestra. Então, eu acho que vai contribuir para o nosso entendimento. Mas o primeiro ponto aqui
é sobre essa primeira fala, né, do Evangelho. É lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? A companheira ela já leu, mas eu vou repetir o que ela leu. Não lestes aquele que criou o homem, desde o início o fez macho e fêmea, e que lhes disse: por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe, se ligará à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim eles não serão mais dois, mas uma só carne. Que o homem, portanto, não separe o que o Deus juntou. Gravem essa parte. Que o homem não separe o que Deus juntou. A gente precisa voltar lá atrás e saber que quando da escrita do Evangelho, né, a gente teve algumas mutações e muita concentração na parte material. Ele fala muito de carne aqui, né? Então, mas grava essa parte. Não separe que o Deus juntou. E a gente segue. E aí os fariseus, atentando Jesus, né? Eles sempre ficavam ali atentando o mestre. Ele vai e pergunta de novo. Mas por que então replicaram eles, né, os fariseus? Moisés ordenou que o homem desse à sua mulher uma carta de separação e a repudiasse. E aí Jesus foi muito claro: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu repudiar vossas mulheres. E aí ele termina: os homens não podiam ser repudiados, né? Caramba, que surpresa, né? É isso, né? Historicamente a gente tem, né, e fico feliz de poder falar uma coisa que eu ouvi o Altivo falando, né, um histórico do machismo, muito baseado no Evangelho na Igreja Católica, que era quem nesse momento aí liderava toda essa questão de insolubilidade do casamento, mas também a questão de se repudiar uma mulher. Por que se repudiar uma mulher? Se a gente entrar para ler especificamente sobre esse tema, a gente vai ver que as características dos repúdios eram os mais diversos. De não gostar de como ela fala, de não gostar de como ela se porta, entre outros, mais banais, né? Então era muito comum, inclusive quando a parte financeira, né, que era parte do acordo do casamento, não estava contente, eles faziam uma carta de repúdio para devolver as mulheres. Então, assim, é uma lei antiga, e quando a gente olha no dia de hoje, a gente fala assim: peraí, a gente estava lá atrás. Quem estava lá atrás repudiando as mulheres? Eu. Alguma mulher de hoje, reencarnada, ok? Mas vamos concentrar no homem. Era eu lá atrás. E o que eu faço hoje? E aí eu vou deixar só como responsabilidade, porque o tema hoje é casamento. E a gente vai seguir dentro do tema, né? Nosso tema hoje é indissolubilidade do casamento. Mas vamos pensar, qual é o reflexo dessa lei lá de trás, que se traduziu em muitas demoras de conquistas das mulheres ao longo do tempo? Porque hoje o homem ainda acha que pode ameaçar, seja psicologicamente ou fisicamente, uma mulher. Então é uma responsabilidade nossa muito grande. Nós homens, né, sobretudo, somos responsáveis por isso. Somos responsáveis em levar essa mensagem. Esse ponto da palestra me deixa, de certa forma, emocionado por isso, né? Porque eu tive uma formação da minha educação baseada nas mulheres. Fui educado por uma avó, por uma mãe, né? Minha concentração da educação e a condução da minha educação foram por elas. Não tinha homem nessa cena, né? E a minha vida continua assim, porque hoje eu sou cercado de mulheres, minha esposa, 2 filhas, uma neta, e tem um homem ali, do ladinho ali. Então, assim, é muito importante que a gente pense isso, seja nós que estamos aqui presentes, né, mas os internautas também. Mas vamos voltar para o que interessa. Na verdade, todo mundo está esperando uma resposta sobre a indissolubilidade do casamento. E aí, no comentário de Kardec, ele já começa assim, ó: nada é imutável a não ser o que vem de Deus. E o que vem de Deus? Porque a gente estava ouvindo lá atrás que vira uma só carne. Será que o que vem de Deus é só
os dois virarem carne? Será que nós, como espíritas, sem olhar aqui no Evangelho, faz sentido para a gente? Em todos os estudos, né, que a gente tem do Evangelho e do Livro dos Espíritos, Kardec sempre trouxe uma autonomia do pensar para o espírita. Porque se a gente não tivesse autonomia para pensar, a gente não saía da Igreja Católica, ok? A gente só seguia o que era mandado, confessava e um abraço. Aqui é para pensar. Faz sentido? Já não faz sentido nenhum repudiar ninguém. Ponto. Quando eu venho para dentro do casamento, faz sentido isso? Claro que não, né? Mas vamos. E aí eu sou obrigado a ir lá no Livro dos Espíritos. Vamos ver o que Kardec botou no Livro dos Espíritos sobre casamento. O capítulo é o capítulo 4, questão 695. O casamento, isto é, a união permanente de dois seres, é contrária à lei da natureza? Desculpa, vou repetir. O casamento, isto é, a união permanente de dois seres, é contrária à lei da natureza? E os espíritos seco, sim, numa pancada só botaram assim: é um progresso na marcha da humanidade. Ponto. Qual seria o efeito da abolição do casamento sobre a sociedade humana? O retorno à vida dos animais. Não acabou não, mas eu vou ter que parar. E a gente vai falar assim, e aí eu lembro do Altivo falando na palestra exatamente isso, perdão Altivo, mas vou repetir, primeiro movimento de evolução na comunicação dos seres, na evolução da comunicação e do respeito um com o outro, foi através do casamento. O homem, como ser independente, é egoísta. Homem e mulher, ser humano, egoísta. Ele não troca, ele não ouve, ele não tem direção e não tem nada que o pare quando ele não tem algo ao lado dele. E Deus, vendo isso, falou: ele precisa de alguém para contê-lo e contê-la, não é? E a esposa está aqui na frente. Não tem outro caminho que não o casamento. E aí eu vou lembrar, eu chegando no Leon Denis, né? Eu e a Silvana, a gente entrou na doutrina espírita, conheceu a doutrina espírita em Juiz de Fora, e quando a gente chega no Rio, vai ao Leon Denis, que eu já conhecia o centro, primeiro adesivo que eu comprei e botei no carro, porque no dia eu via no adesivo vermelho e falava: família, uma ideia genial de Deus. Faz sentido. E não faz sentido porque o casamento é indissolúvel não, mas vamos tocar nisso. Ele faz sentido porque o que Deus espera da relação com o casamento? Desenvolvimento do espírito. A gente se desenvolve na lida com o outro. A gente se desenvolve quando deixa de olhar para si e olha também para o outro. E quando a gente começa a entender que olhar para o outro também é olhar para si. E isso a gente não está falando de paixão, ok? Não é paixão. É quando eu sei que não fazer pelo outro, deixo de fazer para mim. Por quê? Porque está na marcha do meu desenvolvimento. E a gente vai ter que entender isso quando a gente bota a reencarnação aqui do lado. Plano reencarnatório. O que eu vim fazer aqui? Vamos só somando, tá? Importante para a gente progredir nesse mesmo pensamento. Mas eu não posso sair ainda desse tema sem falar que não é só o homem e a mulher que vão se desenvolver. Quem se desenvolve no meio disso? Para a evolução da sociedade? Aparece o filho. Aparecem os filhos. Os filhos que fazem parte dessa nova pequena sociedade baseada na troca, baseada na gentileza, baseada no amor. Você abre mão de si pelo outro. Imagina, vou me imaginar sem o casamento e sem meus filhos. Eu, de maneira alguma, estaria aqui. Tenho convicção disso.
talvez não teria a consciência que eu tenho dos erros que eu cometo até hoje, porque não estamos falando sobre ser perfeito ainda. Os erros são inúmeros. Mas a consciência que me faz ter dos meus erros é exatamente o fato de estar aqui ao lado da minha família. Família fácil, facinha, muito fácil. A minha, só anjo, né? Só tudo baseado na genética do pai, né? Bem calminho. Tudo difícil. Família é difícil. E aí eu vou lembrar da dona Alda, né? Que é uma querida lá do centro de Campos, né? Dona Alda, que, enfim, parceira do Altivo. Dona Alda fala, gente, lugar de família é lugar de problema. É lugar de troca, é lugar de porco espinho ali, que precisa se esquentar, mas quando vai se esquentar, espeta. E aí a relação é, como eu esquento o outro sem espetar? Como eu entendo que o outro está me espetando, porque no momento ele não dá para entregar mais, mas ele não pode me repudiar na modernidade. Ele não pode ser violento, ela não pode ser violenta. São as ignorâncias naturais do dia a dia, dos erros que cometemos. Esse é um grande desafio para a gente. Mas vamos seguir aqui com o Livro dos Espíritos ainda, que aí vem a resposta que tantos de vocês queriam. Por favor, não saiam da palestra depois de eu responder sobre a indissolubilidade do casamento e nem desligue na internet, tá? Até perdi a fala. Indissolubilidade absoluta do casamento está na lei da natureza ou é apenas uma lei humana? E aí os espíritos respondem, é uma lei humana, muito contrária à lei da natureza. Mas os homens podem mudar suas leis, só as da natureza são imutáveis. É isso mesmo, vou repetir. A indissolubilidade absoluta do casamento está na lei da natureza, na lei de Deus, né? Só para entender. Toda vez que eu falar lei da natureza, o Livro dos Espíritos fala, é lei de Deus. A indissolubilidade absoluta do casamento está na lei da natureza ou é apenas uma lei humana? É uma lei humana, muito contrário à lei da natureza. Mas os homens podem mudar as suas leis. Por que ele fala que pode mudar? Porque se a gente pensar em casamento, como é que é a relação de casamento, né? E até se a gente fosse falar de divórcio, ou se falasse de outros temas ligados às relações entre as pessoas pelo mundo, né? Como é que é? Tem lugar que a galera pode casar com várias mulheres. Não vou comentar, né? Não vou comentar. Não daria, nem se pudesse, né? Mas Kardec também perguntou isso. O que os espíritos responderam? Qual das duas, né? Quando eu falo de várias mulheres, é poligamia, né? Qual das duas? A poligamia ou a monogamia está mais de acordo com a lei da natureza? A poligamia é uma lei humana cuja abolição marca o progresso social. A abolição da poligamia marca o progresso social. E sobre o casamento, vou repetir, eu preciso repetir. O casamento, isto é, a união permanente de dois seres, é o contrário à lei da natureza? É um progresso, a marcha da humanidade. Então a gente não fala mais sobre isso. Casamento é um progresso da lei da humanidade. Ele vai fazer eu, homem e mulher, nos movimentarmos acerca do desenvolvimento do espírito, através com a lida diária, através das questões que teremos que tratar ao longo desse processo. E é isso. A princípio é isso. Mas por que dá tão errado? Porque se é tão fácil assim, poxa, não, eu posso, então não é indissolúvel. Beleza, Mike, então você está dizendo que estou com um probleminha aqui, posso separar.
Já vou mandar o WhatsApp para arrumarem minhas malas e eu resolver meu problema? É isso que ele falou? Não. Não foi isso que ele falou. Porque a gente vai seguir no texto. A gente vai ter mais responsabilidade. Porque se o casamento está no planejamento da minha evolução, a fim de eu me tornar um espírito melhor através da família, que é o progresso, por que eu não vou ficar no casamento se é lá que eu vou progredir? E aí não precisa ter uma lei que uma religião impõe a fim de manter a regra dela. De novo, vou usar o relativo aqui. Se soltem das religiões que vocês pertenciam. Tira essa amarra do catolicismo. Tira essa amarra da religião evangélica, se lá estava, dos dogmas, dos pecados, das dores acerca do meu erro, que eu não posso errar. A vida é baseada no erro. A vida é baseada no erro. A diferença é que quando eu tenho responsabilidade, eu assumo meu erro e programo uma mudança. Eu não preciso cumprir uma regra que alguém impôs, só porque eu tenho que cumprir. E por que você tem fé? Porque eu tenho fé em Deus. Mas por quê? Porque eu tenho fé em Deus. Quantas vezes a gente falou isso na Igreja Católica? E eu vim de lá trabalhando muito, tá? Eu e minha esposa que está aqui na minha frente, fomos de grupo jovem, fomos de encontro de casais, trabalhamos muito na Igreja Católica. Mas muitas vezes faltava a resposta do porquê. E é essa resposta que o Livro dos Espíritos, junto com o Evangelho, traz para a gente. Mas vamos seguir. Está todo mundo comigo? Está aqui. Vamos lá. Ele fala, ó, a lei da natureza, voltando para o Evangelho, são as mesmas em todos os tempos, em todos os países? Já falamos que não. Cada país tem sua lei. No próprio país, o que é certo num momento é errado no outro. Estamos vendo aí as leis civis mudando a todo momento acerca de necessidades ou não, mas de movimentos sociais que estão acontecendo. Que não cabe a gente trazer aqui para o julgamento, mas está acontecendo. Então, a gente, de alguma forma, tem que entender que a gente não vai se prender à lei dos homens. Mas espera lá que a gente não pode abandonar ela como um todo. Também vamos falar sobre isso. E aí ele fala assim, ó, no casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos, para operar a renovação dos seres que morrem. Vamos traduzir um pouquinho isso? Não se forma família sem sexo, ok? Não se forma família sem sexo oposto, né? Precisamos de 2 sexos, né, para gerar a família. Ponto, é isso. Nessa ordem, dessa comunicação sobre isso, é isso. Precisamos de homens e mulheres. Mas é só para gerar? É só material? E aí ele bota aqui no item 3. Porém, na união dos sexos, ao lado da lei divina material, porque a ligação dos sexos vem de Deus. Inclusive, a gente... mandaram, eu vou fazer aqui. Abrir um parêntese. Tirar também essa amarra do sexo como problema. Tirar o peso do sexo como problema. Vamos naturalizar esse sexo aí, dentro da nossa família, dentro das relações como fator importante, e não é só para procriar, é para viver, é para gerar energia, é para gerar um fluido, segundo a deusa, que a palestrante Leon Denis já teve aqui algumas vezes. Não tem energia outra gerada pelo ser humano que não seja ou que seja igualável a gerada no momento do sexo, com amor, o sexo saudável, de união dos seres, de representação da lei de Deus. É muito mais bonito do que a gente imagina. Não precisa ser feio, não precisa ser de qualquer jeito, não precisa ser com qualquer um ou com qualquer uma. Pode ser bonito também, porque senão a gente bota aquilo ali como um problema, e não é um problema. Muitas vezes é até a solução do equilíbrio da família. Mas vamos seguir. Há uma outra lei divina, né? Imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral. Qual seria a lei imutável moral da lei de Deus?
Deixa eu ver se eu capto a fala de vocês, assim, o pensamento. Lei de amor é isso. Lei de amor. Só tem uma lei imutável que dá base, que é a base dessa receita. Receita que eu também amo, de comida. Quando a gente faz uma comida, a gente bota ali o melhor dos ingredientes. A gente bota o melhor dos temperos. A gente não tem uma receita única. As receitas mudam. Família a família, as receitas mudam do mesmo prato. E é assim no casamento. Não dá para olhar para o do lado para entender que o meu está bom ou o meu está ruim. Porque é outra receita. É outra necessidade, é outro planejamento. Por que que o outro viaja toda hora e eu estou aqui na dor, na peleja, fazendo conta para poder ter o básico? Que é lei de amor, mas cadê a lei de Deus envolvida nesse equilíbrio? Vai da necessidade de cada um, vai do momento de cada um, e o que cada um veio também desempenhar dentro dessa relação que é o casamento e que é a família. Mas vamos voltar. Ele falou da lei de amor. Aí, a gente vai aqui, ó. Será que eu acho? Capítulo 11, versículo 8, lei de amor. E eu vou precisar ler um pouquinho, tá? Pouco. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso alcançado. A lei de amor é a base desse casamento, é a base da família, e ela é doce, exatamente como foi traduzido aqui no Evangelho. E ele fala assim, de forma muito poética nessa parte, né? O amor, o ponto mais delicado do sentimento é o amor, né? Não o amor no sentido vulgar da palavra, agora pega essa parte, mas o sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, pela integração dos seres, pelo tornar-se um só. Isso é tornar-se um só, não uma carne que é dispensada muito pouco tempo após a morte, mas é do espírito, dos espíritos comprometidos desse enlaçamento, que é o motivo e maior recurso que ele recebeu na encarnação para evoluir. A lei de amor substitui a personalidade da fusão dos seres. Ela extingue a miséria social. É só isso. Ela é a base de tudo. Ela é a base do que eu acredito como belo. Agora, e se eu não sou amado nesse momento? Ou se eu entendo que eu não fui amado? Onde está a justiça de Deus nisso? Para pensar mesmo. Será que Deus nos abandona? Será que Ele dá recurso para um ou Ele não dá para outro? Aí eu vou ser obrigado a falar dos casamentos, que está no texto, dos casamentos sem amor. Por sinal, o texto ele é muito claro acerca disso, né? Ele fala, porque quando a gente reclama de não ter amor, ou de ter uma relação sem amor, muitas vezes a gente esquece o motivo que nos levou a nos casar. Se a gente parar para hoje, especificamente para hoje, né, a gente vê um endeusamento dos corpos. Total. E eu não estou agindo só porque eu estou nessa condição de não embelezamento do corpo. Não é em defesa própria, eu juro. Mas é porque é uma realidade.
E é muito natural que numa terra onde os prazeres se sobrepõem, quando eu olho para um corpo de uma forma que eu prefiro e que eu luto para ter também, essa troca imediatamente se faz pelo corpo, pela carne. Esses corpos vão virar uma só carne? Uma só carne pode virar. Um só espírito, não. Um só amor, não. Ou pode até. A gente não vai botar uma regra nisso. Mas não é o que a gente vê quando olha as estatísticas de separação, que tentaram muito diretamente atingir o casamento nesse sentido. E vou ser sincero, se a gente pegar para falar de casamento, pelo casamento em si, sem olhar para a doutrina espírita, é muito complicado. É muito complicado. É muito problema. É muito abrir mão de si pelo outro. É muito tolerar um defeito que não muda. O que aparece depois de 15 anos de casado, né? Tá minha esposa rindo aqui na minha frente. Porque você casa um e vira outro. Como assim? É a sedução que Deus permite. Deus permite. Sério, Ele permite, porque senão a gente não ia se aproximar. Mas depois aparecem os defeitos, que são toleráveis, na maioria dos casos. Mas em muitos, não. Vamos seguir. E aí ele fala assim, ó. Deus quis que os seres fossem unidos não somente pelo laço da carne, mas pela alma, pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se estenda sobre os filhos. Já falamos isso. Se estenda sobre os filhos. E que eles sejam dois, em lugar de um, a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. E ele lá embaixo fala assim, o que se procura, e aí ele muda e fala assim, hoje a maioria dos casamentos são baseados no amor? Não, ele já responde, tá? De modo nenhum. O que se leva em conta não é a afeição, o sentimento mútuo que atrai um ao outro, já que na maioria das vezes essa afeição é rompida. O que se procura é a satisfação do coração, não é a satisfação do coração, mas o orgulho, a vaidade, a cupidez e uma palavra que resume tudo, interesses materiais. Quantos casamentos baseados em manutenção das famílias, uniões de famílias com poder aquisitivo, com poder, aqueles sobrenomes enormes que as pessoas não podiam trocar porque aquilo representava o respeito da sociedade, o casamento de crianças, imposto, né, desde a infância, já prometido para alguém, que ele nem sabe quem é, chega no dia do casamento, é o primeiro dia que viu a pessoa, Jesus. Eu estava vendo um pedacinho da palestra da companheira de 3 horas, e só um pedacinho, porque não deu para ver, aí ela falava de alguém que alguém queria casar, e ela falou assim, não, peraí, vamos namorar, não, vamos ficando um pouco, né? E aí ela ficou 5 anos para entender que se fazia sentido morarem juntos, casar. Eu não cheguei a pegar se era casamento de fato, mas eu acho que era. E é isso, ela esperou, eu acho que casou, né? Coincidência, a gente namorou 5 anos também, mas a gente era muito novinho, né? Eu, por exemplo, vou falar agora, baixou aqui, né? O santo baixo, a gente tem que falar, né? Mandou falar, tem que falar. Eu estou com a minha esposa há 36 anos, né? Faz as contas aí, eu tenho 53, então assim, a gente se conheceu muito novo e tinha uma loucura, pelo menos eu, para casar. É óbvio, eu era bem feio e ela bem bonita, né? Eu tinha pressa, né? Muita. E era mesmo, é ainda. Então assim, eu tinha uma vontade, né? E ninguém entendia aquilo. Até hoje, quando eu falo do meu tempo de casamento, a pessoa faz a conta e fala assim, como assim? Você casou com 21? 22. E ela 21. Hoje em dia, que a galera, é adolescente até 33, né? 32, 28, né? A galera tá em casa até 28, 30, né? A galera tá casando com 42, querendo ter filho com 48. Então, assim, a gente tinha uma visão muito própria. Eu tinha uma visão muito própria que eu tinha que casar.
Eu era filho único, problema para ela, não para mim. Eu era filho único. Eu, muito novo, consegui um emprego bem bacana, que ninguém casaria com aquele emprego ali. E eu tinha muito claro que eu queria casar. Inclusive, nosso casamento estava marcado, né, antes mesmo, enfim. Logo assim que eu me efetivei, porque eu, muito novo, eu nem tinha entrado no emprego, eu já estava noivo. E eu não entendia isso. Eu entendi como uma paixão, né? Eu era apaixonado, de fato era, né? Sou, né? Eu tinha isso. Ao me encontrar com a doutrina espírita, e ao pegar esse estudo, que é a primeira vez que eu faço esse estudo, e todo mundo falando que era difícil, para mim se tornou fácil, não porque eu tenho uma relação longa, porque eu poderia também relatar só os problemas dessa relação ao longo do tempo, que eu duvido que, sei lá, 90% das pessoas estariam aqui juntas, se não tivesse a doutrina espírita como base. Eu acho que ninguém estaria aqui junto. E não é por falta de amor, é porque a vida é dura, ela traz contingências muito pesadas para todos. Não acreditem que estar aqui é de quem não passou problema, passou, e é feliz no casamento, e sim, ok. Mas a gente tinha isso, e eu não sabia, hoje eu sei. Eu tinha um compromisso muito claro para mim, que não outros mais banais, que deveria ser óbvio. Coisas do dia a dia que para mim eu tinha dificuldade de entender, esse eu nunca tive. E nunca foi uma dúvida para mim. Independente do motivo, da fase, nunca foi. Então, eu duvido que só eu sinta isso. Um monte de gente sente. Só que baseado no que está no Evangelho, as pessoas preferem outras coisas. É muito mais fácil você separar, e acontece muito, e o marido sai, sobretudo quando ele tem a condição principal financeira, vai embora e deixa com 2 filhos, 3 filhos, a qualidade de vida ali despenca, não se pode ter o que tinha, e eu sigo minha vida bonita e belo. Todo equilibrado. Só que não. Porque não é material. E também não estou aqui falando que não se pode separar, porque está muito claro que a indissolubilidade não é uma questão. Mas a gente tem que parar para pensar. E aí a pergunta é do altivo, não é minha. Na conversa que ele tinha com os amigos, que vários que chegavam aqui, não aqui, mas lá no Leão Denis, no mesmo situação, perguntando para ele, não suporto mais o casamento. Ele falou, não é um problema, mas eu preciso te fazer uma pergunta. Já fez tudo o que você podia, baseado no entendimento que você tem, porque quando ele falava, ele sabia que a pessoa tinha. Você já fez tudo? E quando ele perguntava, ele já sabia também, porque o doutor Herman estava do lado falando. É com você. E não é uma intimidação e nem uma colocação de medo, é de responsabilidade. Quem não quer ser responsável está na religião errada. A gente nunca teve problema de virar 50% da população na nossa religião. Senão, a gente reduzia algumas falas, começava a falar que tudo era bonito, começava só a impor a mão para todo mundo ficar equilibrado, porque recebeu um passe à distância. A gente tem que pensar, a gente tem que estudar. O Newton repete 500 vezes aqui nessa casa, para quem está aqui todo dia, que a gente tem que estudar, e ele está muito certo, porque a gente é preguiçoso. Desculpa, eu sou preguiçoso, vocês não, só eu. A gente é preguiçoso, pô. A gente não quer estudar, isso está aqui, isso não é novidade nenhuma. Tem hora que a gente fala algumas coisas que parecem uma super novidade, até para a gente quando vai ler. Então é isso, é eu entender que é assim. A lei de Deus opera não na indissolubilidade do casamento, mas na lei de amor. E se eu acredito na reencarnação, está planejado. Está planejado esse cara geminiano, confuso, às vezes chato, seco em alguns momentos, mas que também tem outras entregas. Vai ser assim.
E vai ter um marido que não gosta de tumulto, de receber, casado com uma esposa que enche a casa de gente, quer festa todo dia. O que faz? Como a gente faz? A gente separa porque a gente não aguenta a pessoa dentro de casa? Pode ser um caminho. Pode ser um caminho. Mas é isso? É sobre isso? É só isso que está ligado à vida cotidiana? Era muito comum antigamente, hoje a gente ouve menos isso, até porque ninguém nem pensa para separar, né? Quando tu vê, já está separado. Antigamente era assim, não, mas eu não vou separar por causa dos filhos. Comum. Como se fosse um problema não separar por causa da família. Que bom que algumas pessoas não separaram por causa dos filhos. Até a página 2. Não estou aqui no lugar de ninguém para tomar uma decisão. Mas a gente precisa entender que já tentamos fazer tudo. Porque se eu tenho situações delicadas que me trazem infelicidade, que me trazem angústia e que me adoecem, já está claro, fica tranquilo. Não tem dissolubilidade no casamento. Ninguém tem que ficar doente. Ninguém tem que ficar doente. Não é só o homem, a mulher também. Ok? Mulheres, não é para ficar doente. Não é para fazer sacrifício. Sacrifício. Mas, baseado na lei de Deus, na doutrina espírita, com Jesus, o casamento é ferramenta de progresso. Não sou eu que estou falando, está aqui, está no livro dos Espíritos. A gente precisa ter essa responsabilidade. São vários casamentos, Quando ele falou, eu lembrei, casamento, hoje tem casamento por quantidade de seguidor, né? Se você soma 2 pessoas que têm milhões de seguidores, você dobra o número de seguidores e o casamento fica super lucrativo. Muito. Às vezes, tão lucrativo que quando tu tem um filho ou uma filha, tu já ganha dinheiro com isso também. É sobre isso. Esse casamento está baseado na lei de amor? Não sei, não estou dentro da cabeça deles. Mas a gente está olhando de fora. Se foi baseado na quantidade de seguidores, não é. Não tem necessidade de se manter ali uma carne só. E está escrito aqui, para a gente entender bem, tá? Kardec ele é magistral. Ele primeiro no Livro dos Espíritos pergunta 500 vezes a mesma coisa. Por isso que ele toma os fora, Os Espíritos davam mais nele, por quê? Porque ele quer ter certeza. E aí no Evangelho já vem de outra forma, mas vem de novo, não fui eu não, é outra página, tá? Está no item 3 agora, final do item 3 está assim: quando Deus disse, vós sereis uma só carne, e quando Jesus advertiu, não separeis o que Deus uniu, isso não se deve ser entendido segundo a lei instável dos homens, mas segundo a lei de Deus. E baseado na lei de Deus, que é a lei da natureza, qual é a maior lei que mantém isso? A lei do amor. É isso. Respostas de hoje. Existe indissolubilidade do casamento? Não. É uma lei dos homens, não é da natureza. E, vou repetir, vós sereis uma carne, uma só carne, e quando Jesus advertiu, não separeis o que Deus uniu, isso não se deve ser entendido pela lei instável dos homens, mas segundo a lei imutável de Deus. Precisamos entender isso. Precisamos entender isso quando falamos em prol da família. Porque para eu falar da família, eu tenho que falar de doutrina espírita, de evangelho, de Jesus. Não no meu ponto de vista. De Jesus, do evangelho, do livro dos Espíritos. Está muito tranquilo para mim. Hoje, chegar aqui e falar, casamento é um caminho. Ah, mas eu não sou casado e eu não consigo ninguém para casar. Isso, cada um tem um plano de Deus. Mas você fez tudo o que podia dentro da relação que você teve? Qual era o objetivo? Vou lembrar pessoas que eu convivo,
que querem casar, mas nunca casaram, e normalmente elas vêm com uma lista do que esperam do partner, né? Do parceiro, ou da parceira. Uma lista, tem uma lista. A pessoa tem que ter estabilidade financeira, a pessoa tem que ter IMC pequeno, IMC, né, que é o de massa corpórea, baixo. A pessoa tem que ter uma vida natural, não pode comer, não pode, enfim, é infinito. Estou fora, não consigo, né? Por favor, não me abandona, não desencarna, não separe, porque eu não vou conseguir lidar com isso. Ninguém vai encontrar assim, porque a pessoa que está chegando para você, ela está ali do lado às vezes, mas está cheia de problema. E eu não quero problema. É como uma fala, né, que, enfim, é comum. Eu não vou dizer que nunca pensamos sobre isso. Fala assim, hoje se eu escolhesse alguém para casar, eu não casaria com alguém que ganhe muito menos que eu. Alguém já falou isso perto de mim. Pô, talvez você perca esse amor que você reclama que não tem. Ou não é um amor lindo para postar no Instagram cheio de viagem. Não, é o amor que vai estar do teu lado na hora que a coisa pegar. Na hora que o chão sumir. Porque o chão some, né? O chão some. E quem te puxa lá de dentro? É isso. E aí a gente precisa pensar sempre no meu papel dentro dessa relação. Não no outro, como alguém que tem que resolver meus problemas. O que eu posso fazer? Quantos homens e mulheres com problemas sérios, né? E aí a gente pode falar até de questões de patologias, precisaram de alguém ali do lado para segurar a onda. Diz, né, o altivo, esse vídeo, eu não queria falar essa parte, mas assim, quem resolve os maiores problemas da casa são as mulheres, sobretudo com os filhos. E muito dos erros acerca da educação, eita, agora vai doer, parte dos pais. Olha que coisa. E não estou falando de paternidade como problema, o pai tem um papel primordial na vida. Mas os dois juntos, eles ficam perfeitos. E os dois juntos, como pais e como casal, e aí vou lembrar de novo a fala do altivo, não precisa estar casado, porque em algum momento chegou à conclusão que falou, ok, não dá mais. E os dois, dentro de uma saturação ali daquele casamento, leram o livro dos Espíritos e falaram, olha que maneiro, a indissolubilidade é possível, não existe a dissolubilidade do casamento, então vamos ficar tranquilo com a separação, eu vou para minha casa, você vai para a sua, a gente não se xinga mais, a gente não reclama mais de um do outro, não passa 3 horas no dia falando mal do outro, em vez de ficar junto, e a gente fica feliz. Aí, segundo o altivo, alguns casais viviam muito bem, obrigados, separados. Inclusive continuavam amigos, e até ficavam mais amigos. Não estou falando para ninguém separar, mas é sobre pensar o que cabe para mim, para a gente não falar que alguém mandou, que a religião mandou. É um benefício muito grande para nós termos o estudo, termos a fala que para mim não é minha, é uma fala muito construída, baseada no estudo do Evangelho, mas sobretudo na base que eu tirei da palestra do altivo de hoje, que eu ouvi, que não é de hoje, é de 25 anos atrás, que é super atual. O altivo falou uma coisa assim, muito bacana, quando fala da indissolubilidade do casamento, ele falou assim, foi 1800 e, me ajudem, Livro dos Espíritos, 47? 57. Ele falou assim, olha a vanguarda disso. 1857, está aqui, escrito. Kardec perguntou, os Espíritos responderam. Então, se está aqui, se você está na doutrina espírita, e nesse tema, ou em qualquer outro, vamos estudar, para a gente ficar tranquilo, para tomar decisões tranquilas. Tudo que a gente não precisa é de gente mais traumatizada, a gente tem muito trauma para tratar.
E vai tratar, tudo bem, porque hoje tem muita gente e muita orientação científica para tratamento, e nenhum problema. Mas a gente pode solucionar com estudo, solucionar com a base, com a oportunidade que Deus deu a gente. Eu ia falar uma coisa muito rápida. Posso? Não, mas é rápida mesmo. Bem curtinha. Acho que foi em Efésios 28. Está assim, ó, muito curto, mas eu acho que pode ser muito importante, principalmente para nós homens. Assim devem os maridos amar sua própria mulher como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Leiam Espírito. O casamento é baseado na lei de amor. E amar o outro não era amar o outro só, é se amar também, dentro dessa relação, sobretudo programada, né, onde a gente está aqui, juntos, numa estrada muito difícil, nada romântica, muito difícil, mas que a gente pode se valorizar, a gente pode valorizar, pode aproveitar momentos, pode tirar foto viajando sim também, por que não? Porque a gente precisa comemorar o fato de estar junto, e isso deve acontecer também, e é isso, que a paz do Senhor Jesus esteja com a gente. Obrigada, Michael. Eu gosto de escutar os estudos e gosto mais de ficar daqui de cima vendo vocês. Tem hora que é um silêncio que parece que ninguém está nem respirando. Mas agora a gente vai passar para o segundo momento, é o momento do passe. Eu vou pedir, por favor, aos médios que se coloquem. Vamos fechar os nossos olhinhos, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, o nosso médico das almas. Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, nosso irmão tão querido, que nós possamos nesse momento receber os fluidos tão necessários ao nosso refazimento físico, ao nosso refazimento espiritual. Que possamos, através desses médios, receber todo amor que por esses nossos irmãos aqui são doados e nos transmitidos através do amor desses nossos irmãos. Que seja em nome de Jesus e em nome de Deus que nós possamos dar início ao trabalho dos passes. Graças a Deus. E de palavras de mãe, e sua mãe disse a Jesus, aos serventes: fazei tudo o que ele vos disse. Essa frase que se passa na boda de Caná, exatamente as bodas do noivado somos nós que estamos até hoje, onde ainda somos noivos, ainda não entendemos ainda essa frase, porque ainda não fizemos o que Jesus, o Mestre, mandou. Emmanuel nos esclarece que muito bem, com essa alegoria, que a Mãe Santíssima, na sua teneridade, quando fala que Jesus, que ele está pronto, e ali, nesse momento, é aberta a porta do Evangelho, que se inicia toda a passagem, todos esses ensinamentos. Jesus com palavras e com atos, nada mais que isso. E simplesmente o que ele veio nos trazer foi o amor. E nessa transformação, que é a mais famosa, todo mundo conhece, muita gente conhece, até mesmo os que não são espíritas ou não são espiritualistas, conhecem essa passagem, a transformação da água em vinho. Nada mais é que nós somos ainda o vinho, que nós precisamos nos transformar. Com o tempo, nas nossas reencarnações, nós precisamos nos depurar com o amor e com a caridade. É que o mundo atravessa ainda as atribulações, atravessa muitas divergências, muitas diferenças, muitas guerras. Então é por isso que ainda estamos nessas bodas. Ainda não entendemos com o Mestre Jesus e não seguimos o que ele falou e que nos pediu. Não obedecemos a ordem
de fazer o que ele disse. E por isso que nós ainda nos encontramos aqui nesse planeta de provas e expiações. Então, quanto mais distante tivermos nosso coração de Deus, mais distante estaremos da nossa felicidade eterna. E à medida que nós nos aproximamos desse amor, desses ensinamentos, mais próximos estaremos da nossa felicidade eterna. O que é a felicidade eterna? É a compreensão, é a caridade, a filha do amor. Que possamos sempre nessa caminhada nossa, a cada dia, refletir o que estamos fazendo para poder nos melhorarmos, evoluirmos com nossos entes, com nossos queridos, com nossos irmãos, com nossos amigos nesse mundo de tantas injustiças. Que Jesus nos abençoe. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de termos chegado à Tua casa, termos escutado o Teu Evangelho, mas Te pedimos, Senhor, que nós possamos pôr em prática todos esses ensinamentos na nossa vida. Que possamos, Senhor, retornar aos nossos lares, levando essa vibração de paz, de amor, dessa casa de amor. Agradecemos a direção espiritual da nossa casa, o nosso querido altivo, Dr. Herman, Antônio de Aquino e todos esses espíritos que fazem parte da coluna que sustentam o nosso SEAP. Pedimos a Jesus e a Deus, nosso Pai, que possamos dar por encerrado os nossos estudos e os nossos trabalhos da noite de hoje. Graças a Deus. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.